Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta. Esta é a nossa revisão e discussão final no Mentorado ICT, gratuito, de 2022 para o YouTube. Então, é 23 de junho de 2022. E estamos olhando para o contrato de setembro do E-mini S&P de 2022. E este é um gráfico horário, então estou indo direto ao ponto aqui. E esta manhã no Twitter, eu estava olhando, eu estava esperando, na verdade, um pouco mais de volatilidade ao redor do presidente do Federal Reserve, Powell, falando às 10 horas da manhã. E não tivemos muita emoção, mas vimos as expectativas do TIC não serem atingidas. Então é isso, benefícios de vê-lo ao vivo comigo. Uma expectativa, uma análise, um chamado, uma visão, uma perspectiva, opinião. Não vai acontecer, ok. E a hora do dia, como eu usei e como você deve usar daqui para frente. E também como isso me impediu de olhar para um erro. Configuração, que de outra forma talvez um catalisador para você ter tido um incorreto. Preparei isso esta manhã e vou falar sobre isso em um momento. Mas, por agora, este é o quadro para hoje. Tivemos liquidez do lado vendedor aqui, o mercado caiu, eliminou esse lado vendedor, depois subiu. O lado da compra aqui, eu estava procurando o nível 3805 hoje, e essa é a razão. Eu estava olhando isso bem cedo pela manhã, eu queria ver subir e atingir isso. Se fosse para acertar, eu estaria observando para ver se formava uma queda potencial. Mas não o fez. Então, essa era a minha expectativa baseada nesse pico anterior. Já fizemos venda, então eu estava esperando uma corrida um pouco mais profunda até esse pico. Quando nós apenas ultrapassamos aquela alta de curto prazo, lá desistimos do fantasma e fomos mais baixos. E eu fiz uma negociação que foi interrompida com mais 2 pontos, e eu vou falar sobre isso quando entrarmos no menor intervalo de tempo, certo? Então aqui está o intervalo de 15 minutos. E normalmente eu tenho... O gráfico está vazio? Eu pedi para você dar uma olhada. Eu quero fazer isso hoje à noite, porque quero chegar aos ensinamentos no final, para meio que encerrar essa mentoria toda. O próprio ensino vai terminar para este modelo nesta lição. Ok. Então, tecnicamente, são 41 vídeos que compõem essa mentoria. Então, se você tirar o vídeo de introdução, é basicamente 40 mesmo. Então, não é ruim. Espero que você tenha achado isso esclarecedor e útil. Mas olhando para esta manhã, tivemos a reunião das 10 horas, evento aqui, e o mercado começou a subir. Miramos, o lado comprador, aqui, mas de novo, era esse que eu estava mirando. Era isso que eu queria ver. Queria ver subir até aqui. Na verdade, entrei comprado aqui. Eu queria ver isso acontecer. Subir até aquele nível e ia fazer uma reversão. E obviamente não me deu isso. Perceba a hora do dia aqui. Esta é a seção AM do índice de Nova York. Horário de funcionamento, ou zona de risco, se preferir chamar assim. E são 8h30 da manhã até 11. Agora eu posso fazer negócios depois das 11 horas, mas eu quero meio que seguir as regras e te apresentar oportunidades para ver onde seguir as regras vai te fazer perder algumas chances. Tudo bem, tá tudo certo. Você vai errar às vezes. Você me viu errar algo hoje. Não foi prejuízo para mim. Nada de ruim aconteceu. Só que eu não consegui o que estava procurando e porque já era tarde. Como vamos ver no gráfico de tempo mais curto, em um momento. Mas ele subiu, acima dessa liquidez de compra, de curto prazo aqui. Eu queria que subisse até aqui, mas parou de funcionar. E eu estava me dizendo, e até mesmo usando público no Twitter, que eu não estava interessado e não tinha certeza do que queria. Faço porque estava chegando a hora do almoço e eu fiz uma negociação e eu estava com mais 2. Ou seja, estava basicamente cobrindo as despesas. E eu estava errado na primeira tentativa. Então, quando eu tenho esse cenário, e é por causa de um presidente do Fed, ou um evento de notícias de grande impacto, e não saiu como eu esperava, na minha experiência, tem sido melhor eu me afastar e dizer, ok,
Vou fechar o computador e voltar mais tarde para ver o que está acontecendo. Não queria negociar mais nenhuma parte da sessão da manhã até o meio-dia. Então eu esperei. Eu ia verificar o que fazia na hora do almoço e depois do almoço, por volta das 1h30, para ver se havia uma oportunidade de fazer algo então. Mas temos uma lacuna de valor justo no intervalo de 15 minutos aqui. Viu isso? Então o mercado acabou depois de pegar o ônibus, eu ouço. Desceu tudo até lá embaixo, pegou o lado do celular aqui, ultrapassou essa lacuna de valor justo aqui. Por que fez isso? Porque esta é maior. Então, se for ultrapassar esta, negocie até o topo dessa vela, que é a parte baixa dessa lacuna de feira, que está aqui, que não está marcada na apresentação, pelas respectivas velas. Se for para ir até aqui, isso também é o limite superior do intervalo de valor justo aqui. Então é provável que ultrapasse este e encontre aquele. Ok, isso acontece enquanto entramos, na hora do almoço, ao meio-dia, em Nova York, até 1h da tarde, onde marca a baixa da sessão. Depois de fechar a lacuna do valor justo e, em seguida, o 130. Até 4, horário local de Nova York. Essa é a sessão da tarde do índice de Nova York, ou sessão da tarde para a negociação de índice. E o mercado começou a mostrar uma disposição para querer subir mais. Vamos observar uma mudança de curto prazo na estrutura de mercado quando entrarmos no prazo mais curto, mas isso remonta ao alvo que eu estava procurando pela manhã. Então, a expectativa de ir para aquele nível específico. Deixe-me explicar o que eu estava procurando. Eu queria subir, acertar aquilo, e depois vender e descer para esta área aqui com desconto, e então criar a corrida. Então, e além de 3.805. Era isso que eu realmente estava procurando hoje. Era isso que eu queria fazer, mas falhou em chegar a 3.805. Caiu nesta área aqui. E eu sabia que uma vez que quebrasse aqui, eu não quero vender a descoberto porque eu vou para a hora do almoço e estava preocupado que ia consolidar muito e depois demorar para cair, até onde eu não queria segurar nada novo durante o almoço. Então, prefiro ver algum tipo de disparada de parada na hora do almoço, o que é o que estamos vendo aqui. Ela desce abaixo disso e entra em um vão de valor justo. Um desconto profundo entre o baixo e o alto. Negocia descendo até lá e depois sobe. Nesta sessão, vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos. Então podemos ver claramente a movimentação inicial acima aqui. Dentro dessa área, eu estava observando um vão de 2 minutos de valor justo. Eu mencionei isso no Twitter enquanto estava se formando. E subiu rapidamente. E então, uma vez que superou o pico de curto prazo, quando estava em uma fase de alta, pela ascendente, eu estava pensando comigo mesmo. Ok, isso pode se expandir aqui, e estou observando isso. E eu tinha um tweet pronto para enviar. Eu vou vender a descoberto aqui, e procurar uma queda até esse nível aqui. Nunca aconteceu. E alguns de vocês provavelmente vão ouvir isso e dizer, ah sim, claro você, claro que fez. É o que é, pessoal. Eu estava lá, sem rede de segurança, e disse a todos o que esperava, o que procurava. Simplesmente não deu certo. E tudo bem. Mas o mercado eventualmente cai, depois de entrar na hora do almoço, fechando a 1h. E então, eu pessoalmente prefiro esperar até 1h30, porque a ação do preço é um pouco mais clara. O mercado começou a se recuperar. Volta a cair num bloco de ordem, uma lacuna de valor justo, em um gráfico de 5 minutos. Então, temos uma mudança na estrutura do mercado aqui no gráfico de 5 minutos. Cria um pequeno retorno, uma lacuna, de feira justa ali. Avança outra lacuna, de feira justa, encontra-se com ela aqui. Avança outra lacuna de feira justa, encontra-se com ela aqui. Sobe e eventualmente ultrapassa a máxima de curto prazo do dia, e então avança para o nível ao qual eu estava chamando a atenção no Twitter. Certo? Então, aqui está o gráfico de 5 minutos ampliado com a sessão da manhã. Você vê a corrida aqui no lado da compra, cada vez mais aqui, e eventualmente desmoronando. Deslocamento, pequeno fairway que você tem aqui, desce até o fairway que você tem aqui e depois mais uma vez você está revertendo para um desequilíbrio, depois desce para a extremidade inferior do intervalo de valor justo, basicamente girando na baixa da sessão. A extremidade inferior da lacuna de valor justo a 1h. Então o fechamento da hora do almoço cria essa baixa.
Isso aqui é o gráfico de 2 minutos. E esta é a lacuna de valor justo, que eu chamei sua atenção ao vivo. E então desceu até aqui. E dentro dessa lacuna de justa valorização, basicamente, chama sua atenção para isso, como uma possível longa distância que fiz e estava procurando uma corrida até 3.805. E começou a corrida, eliminou o lado da compra aqui. Eu mencionei que o lado da compra provavelmente seria uma drenagem na liquidez. E foi. Mas eu queria vê-la subir até aqui. Esse é um nível específico que eu estava procurando e o mercado volta para a lacuna de valor justo mais uma vez. Então, ultrapassa em alta de curto prazo aqui. Isso aqui teria sido uma boa oportunidade para eu basicamente dizer pague ao negociante e me deixe pegar algo depois que eu enviei aquilo. Mas eu não fiz porque eu queria este nível aqui. Tá? Agora, alguém poderia argumentar e dizer, você está sendo ganancioso, ou não seguiu as regras, ou não fez isso e não fez aquilo. E é fácil ser um técnico de arquibancada. E tudo bem se você quiser fazer isso na seção de comentários, tá tudo bem. Só saiba que estou fazendo isso em tempo real e estou ok com estar errado, errar não vai me arruinar. Não estou 100%, mas geralmente estou na média, melhor que o urso médio. Tudo bem, vamos dizer assim, sem parecer que estou me gabando, mas quando voltou para baixo e me tirou do jogo porque eu subi meu stop para um nível que eu não estava disposto a, seja uma retração mais profunda, porque essa é a conclusão. Conseguimos um valor justo, negociamos a baixa até conseguir movimento. Isso é bom. Isso volta a descer. E, novamente, fechamento completo do gap de valor de falha. Ok, isso é aceitável. Começa a subir assim? Sim, é por isso que eu estava confiante de que ia subir até aqui. Porque se for subir acima daqui, então deveria apenas abrir as asas e atingir o nível 3.805 sem problemas. Não estava aceitando. O mercado caiu de novo e não conseguiu superar essa baixa de curto prazo com qualquer deslocamento. Então, enquanto essa lacuna de valor justo existe, não é uma que eu teria aproveitado. Porque não vimos um deslocamento significativo, um movimento abaixo desse nível. Então, isso não é uma lacuna de valor justo na qual eu teria participado. Então, olhando isso, eu penso que não estou interessado, vou fechar o Shabbat. E aí está, porque eu não consegui fazer isso abaixo daqui. Se eu tivesse visto isso, talvez não vou me estender e dizer com certeza, mas talvez eu tivesse, se mostrasse esse tipo de movimento nessa vela, abaixo desse mínimo, e então voltamos a subir aqui, eu provavelmente teria dito que iria vender e mirar esse mínimo aqui. Então, ao meio-dia, se eu não chegasse aqui, eu simplesmente fecharia e passaria a hora do almoço. Então era mais ou menos isso que estava na minha cabeça. Porque era um evento em volta do pau, eu não queria dar muitas coisas para vocês se preocuparem ou se perderem nos comentários. E também não queria ficar preocupado. Alguém fazendo algo e se machucando. Eu sabia que, inevitavelmente, alguns de vocês estão esperando lá com uma conta ao vivo, pronta para clicar em um botão, porque eu disse algo. Ok, isso pesa muito em mim. Quando eu comento no Twitter, então só quero que você seja cuidadoso, tá? Faça isso em uma demonstração, não faça em uma conta real. Mas tivemos outra lacuna de valor justo aqui, negociações subiram até fechar perfeitamente e desceu até o topo da lacuna de valor justo no intervalo de 15 minutos. Mais um pequeno salto, depois reverte e vai mais fundo na faixa de valor justo. Certo, aqui está a sessão da tarde e é aqui que vamos fazer a maior parte da discussão na parte restante deste vídeo e vou explicar a lógica por trás. Gestão de risco e gestão de stop loss. Risco completo com o modelo. As regras que vou te dar são estáticas. Elas são sempre as mesmas. Assim você sabe. Quando você coloca uma posição na sua conta demo, onde fica seu stop? Quando está arriscando? Quando você move seu stop, ok. E esta é a regra que eu uso. Às vezes, você já me viu apresentar negócios onde entro e não estou realmente tentando mexer no meu stop loss. Estou pegando parciais pelo caminho, mas não estou realmente tentando apressar meu stop loss. Vou te mostrar as regras que sigo para que faça sentido para você. E isso também vai ajudar você a confiar em tomar parciais. Deixar isso se tornar uma maneira melhor de gerenciar uma posição no comércio e não ter medo de ser stopado. O stop loss está lá para fazer seu trabalho. Você paga bem para isso. Mas se você está preocupado com o stop loss sendo acionado versus seguir o movimento do preço e medir continuamente se o preço está dando o que você espera, em termos de alta ou baixa, o fluxo de ordens institucional ainda está otimista, se você está comprando, ou ainda está pessimista, se você está vendendo.
Você acha que esses tipos de coisas são mais importantes do que se preocupar se vai ser parado ou não? Isso obviamente não é para minimizar o risco que é, obviamente, você deve respeitar o risco colocando um stop rígido, mas se você não colocar um stop rígido, você não está realmente respeitando o risco. O que você está dizendo é que está arriscando nesta negociação, porque acredita estar certo. Mas se estiver errado, vai descobrir onde estou errado. Quando chega lá, você não quer fazer isso. Ok. Então, de qualquer forma, encerraremos essa parte da discussão ao final do vídeo. Mas aqui é um gráfico de 2 minutos mostrando a sessão da tarde, ou PM, para os índices futuros. E você vê que nós negociamos para baixo. Está mostrando um horário estranho, porque são 2 minutos, mas essa é a hora da 1. Ele atinge o ponto mais baixo, depois começa a subir. Mudança de curto prazo, na estrutura do mercado aqui, hora-chave do dia. 1h30, volta a negociar para baixo num bloco de ordens, última vela fechada em baixa. Há um espaço de valor justo. Eu não anotei, porque ia ficar muito bagunçado, e vou basicamente ter muita discussão nessa área. E não quero que seja demais. Laptop com muitas coisas que não estavam sendo navegadas. Então, isso é a sessão de 50 minutos. A diferença de valor justo está diminuindo para um bloco de ordens após uma mudança na estrutura do mercado, após negociar em baixa e fechar em um período de 15 minutos. Intervalo da fairway e depois negocia em uma entrada de negociação ótima, que é o padrão principal deste canal do YouTube. O valor justo que você obtém com um bloco de ordens e entrada de comércio ótima é o padrão ouro do padrão TIC, que é ensinado neste canal do YouTube. Aqui é onde você pode estar comprado e esperar que o preço alcance aqui e aqui. Ok, então temos objetivos aqui, onde podemos buscar esse desequilíbrio aqui. Liquidez de compra-venda aqui, liquidez de compra-venda aqui, e vamos observar. Será que continua subindo? Então, temos uma corrida daqui até o alto de curto prazo. Então, temos essa diferença de valor justo aqui, que sobe até o nível 38,05. Então, nessa sessão da tarde eu estava comprado e eu não vou tentar construir o caso para... Vou resumir tudo, porque quero dar o que é relevante para fechar essa mentoria e mostrar como usar o gerenciamento de risco de colocação de stop e dar um exemplo prático. Sei que alguns de vocês gostam de ver. Eu realmente fiz uma operação? Sim, eu estava operando hoje. Então, você pode ver aqui conta ao vivo. Em $1.975. Ok. De volta à lição. E você verá o que significa passar pelo processo de determinar a gestão de riscos. Colocação de stop loss. E quando você move seu stop. Certo? Então estamos ampliados aqui e olhando para o gráfico de 5 minutos. E novamente, esse é o intervalo de valor justo que vamos usar aqui para defini-lo. Então, se você está pensando na ideia de você diminui para o intervalo de valor justo. Mostra a vontade de subir? Sim. Há uma mudança de curto prazo na estrutura do mercado? Sim. Há um gap? Sim. Uma vela de fechamento para baixo à esquerda dela? Sim. Cai em um bloco de ordem otimista. Entrada de troca ideal. Em outras palavras, isso seria um nível de retração de 62% a 70%, menos que o equilíbrio em relação ao alto e ao baixo, respectivamente. Então, estaríamos procurando por uma ordem limitada. Para estar em 37, 54, 75, usaremos isso. Ok, então um quarto de ponto a menos. A mínima desta vela, então essa seria nossa ordem limite hipotética para comprar visando alta. E nós vamos usar o ponto mais baixo aqui como nosso stop loss, então 37,45, basicamente 9 pontos de risco, certo? Então, o que estaremos buscando? Qual será o impacto na liquidez? Deste alto até esse baixo, queremos alcançar um nível premium. 50% está mais ou menos certo aqui, chamando de olho. Não precisamos de uma regra exata para isso. Você deveria fazer por si mesmo. Mas então temos esse desequilíbrio aqui. Então, o primeiro objetivo fácil seria o ponto mais alto dessa vela. São $37,80 e um quarto. Então estamos falando de aproximadamente 25,5 pontos. O lucro de um ponto potencial por contrato, então estamos arriscando 9 pontos para ganhar 25,5. Não é ruim. É melhor que 2,5.
Então, basicamente, você vai arriscar $1 para ganhar $2,50. Isso é numa corrida daqui para cá. Não precisamos saber se vai subir até lá ainda, tá bom? Isso aqui é uma operação daqui até aqui. Então, isso cria outra oportunidade aqui, onde pode ir de um ponto a outro. E falaremos sobre isso quando entrar na discussão sobre gerenciamento de risco e administração de negócios. Certo, então gestão de riscos. Sempre que você estiver tentando considerar qual tamanho de lote ou quanto você deve estar negociando ou qualquer coisa, existem ferramentas gratuitas se você pesquisar no Google. Ok, é incrível quantas pessoas me perguntam, e há outros educadores por aí, as coisas mais simples. Perguntas que são respondidas apenas com uma pesquisa no Google. Tá, eu sei, parece mais fácil. Acho que é uma questão de obter uma resposta pessoal do educador ou de quem quer que se pergunte e não é possível para mim passar pela pergunta de cada pessoa e responder a eles. Então, espero que você entenda que simplesmente não há como eu fazer isso. Eu não tenho tempo suficiente no dia para fazer isso. Ninguém realmente tem. Mas coisas simples assim, calculadora de tamanho de lote. Você pode fazer uma pesquisa no Google sobre isso. E existem algumas aplicações e ferramentas gratuitas maravilhosas que vão te mostrar isso. Basta inserir quanto dinheiro você tem na sua conta. Qual é a porcentagem de risco que você está tentando usar? Qual tamanho de stop loss você vai usar e ele vai te dizer quanto de alavancagem, se você está negociando Forex, ou sabe qual deve ser o tamanho do seu lote para futuros. Agora, entendo que provavelmente não é a resposta que você queria, porque você busca uma experiência interativa com seu educador ou mentor. Mas esses são tipos bem básicos de coisas que podem ser aprendidas e compreendidas, encontrando a solução simplesmente com um pouco de esforço próprio. Dito isso, vou te dar um exemplo aqui e simplesmente descrever para você. Supondo que você tinha $10.000 em seus futuros de índice de negociação. E você está usando essa ideia de negociação que eu estou descrevendo aqui, que estava monitorando na sessão da tarde. $10.000 é o seu patrimônio, você quer arriscar 1% por operação. Então, você vai pegar esses $10.000, multiplique por 0,01. Isso vai te dar um valor de 100. São $100. Isso é o que 1% de $10.000 é. Isso significa que esse é o total de risco que você está disposto a assumir. Determinamos a partir da entrada hipotética da sua conta demo em 37,54 e 3 quartos e uma parada em 37,45 e 3 quartos. Isso dá 9 pontos ou 9 alavancas. É isso que aquele 9 significa. Então estamos levando em conta o valor em dólar, que é 1% do nosso patrimônio. Isso nos dá $100 ou 1% de $10.000. O movimento total que estamos dispostos a absorver como um risco ou stop loss é de 9 pontos. Então nós pegamos 9 e dividimos por 100, o que nos dá 11, certo? 11 vezes podemos obter o número 9, aquele 11. Se vamos trocar um mini ou um contrato futuro em mini no S&P, o multiplicador por contrato é $50. Então divida $50 por 11. Não é possível. Então você já sabe que não pode negociar um mini se for arriscar 1%. Então você tem que descer até os micros. Agora temos 11 com um múltiplo de 5. Então lote micro em mini micro, em vez de $50 por ponto, são $5 por ponto. Então quantos 5 cabem em 11 com isso? Então você pode fazer 2 microlotes. Agora, isso pode não ser para você, porque quando eu faço gestão de risco, eu não levo em conta as comissões, eu só faço as contas assim. Então você pode olhar para isso e dizer, bem, e sobre as comissões que podem não me permitir fazer 1%? Se você vai ser muito rigoroso sobre o gerenciamento de risco, e eu entendo, alguns de vocês devem ser assim no início, mas conforme você ganha mais experiência, começará a pensar, sabe, nos custos cobertos por comissões e tal, com o tempo fica tudo bem. Eu resolvo, mas por questões de gerenciamento de risco, só por dar entrada para o stop loss, sem considerar custos de comissão e taxas com sua corretora. Ou spread. Tá bom, todas essas ideias precisa ser considerado. Mas vamos assumir que eles não serão considerados para este exemplo. Você tem que descobrir por conta própria se é assim que vai fazer seu trabalho, gestão de risco. Mas para mim,
Eu nunca considero o custo, porque os custos sempre vão existir. Eles são como impostos. Você não pode evitá-los. Então, é só comer, tá bem? Então, você pode fazer 2 microlotes a $5 por ponto, fazendo lucro ou sofrendo reduções ou perdas por ponto de flutuação. Então, se estamos comprando a $37,54 em 3 quartos, estamos arriscando $9, vamos pontos. Quanto dinheiro é isso? Risco de $90, então estamos abaixo de 1%. Então não estamos nem arriscando 1% completo. Nosso alvo são 25,5 pontos. Ou $255, porque 2 micros a $5 no multiplicador de cada ponto. 2 vezes 5 são 10. Então você está ganhando $10 por ponto, porque você está com 2 micros. Então 25,5 pontos aqui com um multiplicador total de $10, com base nos 2 microlotes, o que seria basicamente um retorno de 2,25%. Então você vai arriscar 1% para fazer 2,25% em 1 centímetro de scalp aqui. Então você tem outro aqui, e se você estivesse tentando fazer shorts aqui, você poderia ter feito algo equivalente a isso também. Então, não é difícil de fazer. De 1% para 3% para 5% em um dia, com oscilações de preço intradiárias. O problema é, você vai ficar super empolgado, achando que pode lidar com todas as flutuações de preço e esses tipos de movimentos, embora sejam empolgantes quando você faz as contas e vê o potencial. Cara, você pode fazer muito dinheiro com 1%, tá bem? Se você conseguir fazer 1% ao dia, isso é enorme, porque se acumula com o tempo. E não é uma questão de dizer, bem, se eu ganhar 1% por dia e fizer isso de segunda a sexta, isso significa que eu ganhei 5% no final da semana ou 20% no mês. Provavelmente é isso que a maioria de vocês está pensando agora, quando na verdade vocês podem conseguir 22% ao mês por causa dos efeitos da capitalização. Você faz 1% por dia, negociando de segunda a sexta, 4 semanas em média por mês. Pode-se fazer 22% ao mês. Agora, 22% ao mês é fenomenal. Tipo, essas são taxas de retorno ridículas. Gestores de dinheiro profissionais e gestores de fundos não tentam fazer isso por um ano inteiro. Alguns deles fazem entre 12% a 15% ao ano e chamam isso de um ano estelar. E se eles ganharem 20% ou mais, é um ano espetacular. E eles vão desfilar na frente da coisa do cliente deles, ver esse tipo de retorno e aumentar a confiança para investir mais dinheiro. É geralmente nesse momento que eles dizem, ei, você quer alocar mais dinheiro? Porque eles são pagos para fazer isso. Bem, 1% é, na minha opinião, obviamente não será o caso de um estudante novo ou um trader novo, mas na minha opinião, 1% todos os dias. Irrealista. Mas para um trader experiente, 1% de média por dia é realmente fácil, mas você vai precisar de experiência para fazer isso. E, novamente, isso também equivale à média de 1%. Então, em outras palavras, se eu fizer uma negociação por semana e ganhar 5%, isso é equivalente a 1% por dia. Para a semana. Eu não vou ficar sentado na frente dos gráficos. Tentar fazer 1% cada dia não é razoável para mim. Tenho coisas que preciso cuidar, tenho negócios para administrar e família para atender. E eu posso encontrar configurações que eu consigo enquadrar e fazer, sabe, 5% em uma configuração ou primeira parte de uma negociação. É uma questão de como você vai adaptar isso para si mesmo, certo? E, obviamente, o melhor cenário seria se você eventualmente chegasse ao ponto de poder arriscar 2%. Você pode usar esse método para uma ordem limitada de compra a 37,54 e 3 quartos. Use a parada como explicado aqui e faça uma segunda ordem da mesma maneira, mas não use isso como seu objetivo de lucro. Use este pico de curto prazo aqui, ou o alvo fora dessa linha, 3.805. Sim, e você conseguiria obter... Eu corro daqui para lá em 1, então fechamos. E então o segundo, esperamos, suba aqui e pegue a variação diária. E você pode, obviamente, fazer melhor do que 2,25% apenas nessa. Você teria 2,25%. 2 vezes, porque a que você comprou aqui, desculpe, a que você comprou aqui que acabou aqui,
Isso seria seus 2,25% hipotéticos. Então, o segundo estaria correndo aqui e passando por esse nível até aqui. Então, você poderia estar ganhando até 4,5% a mais na segunda posição. Então, o que você está realmente ganhando? 6,75%. Um dia, 2 ordens, um negócio. E muitos de vocês estão tentando enfrentar esses desafios de contas financiadas, onde você tem que fazer 10% para isso e aquilo. Se você aprender a negociar e entender o que estou ensinando, pessoal, escutem. Esses números são alcançáveis, mas você tem que saber o que está fazendo. Também como enfrentar retrações. Retração. Reduza do saldo inicial ou após ter aumentado seu patrimônio. Quando você começa a ter perdas, isso é redução. Bem, essa redução precisa ser gerenciada. Então, se você tem uma operação, e por exemplo, digamos que você pegou essa árvore hipotética aqui com 1, e você entrou naquele 37,54 e 3/4 e foi estopado aqui embaixo, certo? Você teria um prejuízo de menos de 1%. Sua próxima operação, você deve fazer metade de 1%. Por quê? Porque, primeiro, você tem emoções. Impacto psicológico de tomar um prejuízo. Você provavelmente vai querer se vingar. E provavelmente vai querer fazer mais alavancagem do que deveria. E você provavelmente vai querer conseguir isso mais rápido do que deveria. Em outras palavras, ter paciência não vai ser o certo para você. Você vai sentir como se a impaciência fosse. Isso te consome, então você tem que se apressar. Voltar lá e tentar recuperar seu dinheiro. E essa é a ciclo de um perdedor, mentalidade de apostador. Então, ao reduzir o risco na sua próxima operação, depois de uma perda, depois você tem que recupere 50% do que você perdeu. Nesse caso, se você fosse parado aqui, vamos arredondar para $100 com comissão. Você precisa recuperar $50 antes de poder voltar ao seu risco total de 1%. E é isso. É fácil de fazer. Não é fácil seguir essa lógica. Então, o que acontece se você fizer aquela segunda operação arriscando 0,5% e essa operação resultar em perda? Que tamanho você usa na sua próxima operação? 1/4 de 1%. E isso é, obviamente, o mínimo que você pode fazer. Então, você tem que determinar qual que é o seu risco e isso vai, obviamente, reduzir o número de negociações que você pode fazer. É por isso que eu digo a todos, sabe, muitos de vocês estão começando com bem pouco, quer dizer, você não tem muito dinheiro e está tentando especular com fundos reais, com uma conta de $50 ou uma conta de $100. E eu entendo. Sei que é difícil se você não vem de uma família com dinheiro, se não tem os recursos onde está no mundo. Parece que você está fora de alcance. Aprenda as habilidades. Tudo bem, eu prometo que se você aprender as habilidades, vocês podem fazer coisas como contas financiadas, como um empreendimento, ou encontrar parceiros para entrar junto. Você não precisa do dinheiro. Não precisa ser o seu dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro com o dinheiro dos outros. Mas as contas financiadas oferecem uma maneira de você entrar com uma quantidade muito pequena de dinheiro. E você aprende as habilidades que estou passando aqui em público. Você pode entrar diretamente em qualquer desafio de conta financiada, certo? Se eles quiserem chamar isso de desafio e simplesmente dominá-lo. E depois garantem uma conta do tamanho que você está tentando alcançar. E depois negocie com sobriedade. Sabe, vise 10% ao mês, 15% ao mês. E apenas faça isso e pare. Não tente forçar, não tente ficar rico rapidamente. Você quer aqueles 10 a 15% ao mês. Entrando em suas mãos, após a divisão que você faz com quem quer que seja a conta que você está registrado, seja qual for a empresa de conta financiada que está te ajudando, encontre o arranhão para começar, mas saber gerenciar essa redução. Só vamos evitar que você quebre sua conta, obviamente, controlando a queda do patrimônio. Não será uma queda abrupta, como cair de um penhasco. Você vai alcançar novos picos de capital e uma negociação perdedora, que é a razão pela qual todo mundo tem uma negociação perdedora. Você pode ter uma série de negociações perdedoras, mas se você tiver uma perda de 1%, e depois tiver outra perda de 0,5%, e tiver outra perda de 1%, 1/4 de 1%, certo? Você só perdeu 1,75%. Isso não é uma grande queda. Mas agora você teve 3 derrotas consecutivas. É fácil se recuperar disso em comparação com uma perda de 1%. Depois dizendo, ok, vou dobrar a aposta e tentar recuperar com 2% de risco, porque não preciso, apenas pegue metade do movimento da posição que eu tomei como perda. Então você assumiu uma perda total de 2%.
Agora você está com uma queda de 3% em 2 negócios. Então você tenta de novo, pensando bem, vou fazer isso de novo com 2% ou até mais. Você aumenta na aposta, arriscando 3% ou 4%. Então você usará um stop, ou moverá seu stop, abrindo para mais risco, e então de repente fica muito fácil cair em uma desvalorização de 10%. E então se torna uma luta psicológica, onde agora você se sente envergonhado, com vergonha. Você se sente como se você precisa recuperar, caso contrário, você é um fracasso. Quando gerentes profissionais de dinheiro, eles não se importam em estar em queda. Eles se preocupam em gerenciar suas expectativas e a disciplina que é necessária para operar e se envolver. Eles não estão autorizados a mexer na conta quando estão muito emocionados ou com raiva. Então isso tudo faz parte do gerenciamento de riscos. Não é apenas um jogo de números. É também um jogo psicológico. Você tem que gerenciar isso. Elimine esse desejo todo de voltar ao ponto em que estava antes de sofrer essa perda. Esse sentimento vem porque você é um recém-chegado nesse setor. E isso não é uma crítica contra você, tá bem, é a verdade. Se você estivesse trabalhando comigo lado a lado e eu estivesse na mesma sala que você, eu diria na sua cara: você é um novato, se você pensa assim. É infantil pensar dessa maneira. Não é um comentário rude, são os fatos. Porque você quer recuperar seu brinquedo que foi tirado de você imediatamente. E você não precisa disso. Devolução imediata. Quando você tem um prejuízo ou passa por uma redução, o gestor de investimentos vê isso como um empréstimo no qual você vai ganhar juros. Quando um banco empresta dinheiro, ele está chorando sobre como teve que dar o seu entrada para uma casa ou o financiamento do seu barco ou alguma outra compra que você fez um empréstimo com eles. Eles estão chateados por te dar essa grande quantia de dinheiro? Não. Eles não esperam que você devolva logo. Não. Na verdade, não querem que você pegue e quite rapidamente. Porque esse é o modelo de negócio deles. Eles querem emprestar dinheiro e ganhar o máximo de juros possível. Então, embora não queiramos sair do saque, longos períodos lá fora. A maneira como eu vejo, ou pelo menos eu vejo quando tem um prejuízo, se entra em redução, é apenas um empréstimo. Eu sei que vou ganhar juros nela. Porque minha carreira não vai ser definida pelos últimos 5 negócios, pelos últimos 5 meses, ou 5 semanas, ou 5 anos. Tenho uma visão de longo prazo. Esse é o problema de ser novato nessa indústria. É muito fácil querer desistir porque você não enxerga além do que está acontecendo com você agora. Ou o que aconteceu com você na última semana ou na última negociação, era aquela negociação singular, aquele evento único. Você transformou isso em uma experiência monumental e é vencer ou perder. Cada negociação é um vencer ou perder. Eu li sobre 2 pessoas, uma no Twitter e outra no seção de comentários dos vídeos que tenho, e basicamente dizem: sim, acho que estou desistindo, não consigo fazer isso. E se isso for verdade, parabéns, você descobriu onde é o seu limite. E você não está disposto a ir mais longe nisso e se conhece bem. Boa sorte. Mas né, tem muita gente que fica frustrada e se você vai desistir, não vai postar na internet. Você não está, beleza. Acredito que essas pessoas que fazem isso só querem ser encorajadas, tipo, não me impeça. É um pedido de ajuda porque, sinceramente, se eu tivesse isso como um meio quando eu estava começando, eu teria ido à internet e dito: socorro, eu vou desistir. Alguém me impeça de desistir. Vou sair pela porta. É meio que como um relacionamento quando sua parceira quer ir embora. Ela não está dizendo: estou te deixando. E ela realmente não quer ir. Ela só quer ver qual vai ser a sua reação ao vê-la caminhando em direção à porta ou pegando algumas peças de roupa. Se ela for embora, ela não vai te dizer. Você vai chegar em casa e as coisas dela vão ter sumido. E se você for sair dessa indústria, você não vai falar sobre isso. Simplesmente não vai mais estar aqui. Então, mais uma vez, arregace as mangas. Apenas entenda que é assim que é ser um negociante. Você vai passar por períodos que serão muito difíceis. E não importa o que você faça, o que você siga, o que eu ensinei, o que alguém mais ensinou, o que funcionou no passado, você vai encontrar trades perdedoras, no plural. Você vai errar, terá uma expectativa no mercado. Não vai sair como você pensou. Adivinha só? Isso significa que você pode ter um prejuízo financeiro. E isso é um imposto sobre o sucesso. Você tem que pagar isso. Ninguém escapa disso, ninguém escapa. E alguns de vocês aqui
por algum motivo, pensam que vão entrar aqui de boa, porque você vai ser a exceção à regra. E adivinha só, pessoal, prometo que você não é tão especial assim. Eu não era tão especial, ninguém está isento disso. Todos vocês, todos nós, cada especulador, temos que pagar nosso pedágio. E de vez em quando, adivinha? O barqueiro está com a mão esquelética estendida, esperando que você abandone o que quer que seja o próximo sacrifício das suas perdas comerciais. E você tem controle de quão ruim isso vai ser. Você limita isso. Mas você tem que fazer as contas e se mantenha firme. Caso contrário, se você operar sem critério, aconteça o que acontecer, eu não uso um stop fixo, mas sei quando quero sair. Detesto ouvir traders falando isso. É tão decepcionante ouvir isso porque, na verdade, o que isso está comunicando é que você realmente não está organizado. Se você não sabe onde colocar um stop loss, você realmente não sabe o que está fazendo. Você não sabe. Então, com esse modelo, eu eliminei esse palpite, esse mistério. Sua ordem de venda automática precisa ser definida. Ponto final. Se for ativada, fez um favor para você. Período. Mas se isso fizer o favor de proteger e limitar o risco. É seu trabalho, como trader, ouvir o analista sobre a próxima operação que ele oferece. Você precisa gerenciar a operação com menos risco, porque agora você tem uma tarefa, você precisa sair do prejuízo. Não importa o quanto você perca, você tem que voltar aos poucos. Então, vamos supor que você faça uma negociação com risco de 2% e perca os 2% completos. Sua próxima operação, você poderia arriscar apenas 1%, e seria basicamente o que estou mostrando aqui, com um contrato ou uma ordem limitada. Não contrato seria o equivalente a, se você estivesse fazendo 2%, você estaria fazendo basicamente 4 microlotes, entrando a 37,54 e 3 quartos, entrada hipotética em uma demonstração, e sua perda de parada a 37,45 e 3 quartos. 9 pontos de risco divididos por 4. Microloads. $20 por ponto. Ok. Então, se você assumir essa perda total de 2% na sua próxima operação, só poderá fazer o que está sendo mostrado aqui. 1% de risco, e você tem que determinar onde o seu negócio é definido em termos de pontos ou pips, se for Forex. Quanto de uma ordem de parada você precisa? Neste caso, estamos usando este fator. O fator aqui, pague 9. Esse é o número de pontos necessário para a parada neste comércio específico. Nem todo comércio vai exigir 9 pontos fixos. Pare. Às vezes você pode fazer uma parada. Novo com 5 pontos. É difícil, não estou sugerindo que você deva tentar fazer isso, mas outras operações vão exigir que você faça o quê? Mais de 9. Pode ser 10, pode ser 12 pontos. Então, você tem que considerar o que isso vai fazer por você em termos de gestão de risco. E, eventualmente, você pode chegar ao ponto de perder tanto em retração que realmente não possa tecnicamente prosseguir. Um micro, mesmo que você tenha a margem para cobri-lo. Então, é por isso que é importante você ser muito diligente em gerenciar seu risco, controlar a redução. Não pense que, bem, você sabe, vou começar com 1%. E então, uma vez que você faça uma operação e seja fácil, bem, eu posso assumir um risco de 3% porque, se eu posso fazer isso, consigo um múltiplo de 5 vezes o risco. Eu acho 15%, uma troca. E se eu fizer isso todos os dias, melhor ainda. E se eu fizer isso na sessão da manhã e na da tarde? E se eu posso fazer isso? Por que não perder o sono e negociar em Londres também? Uau, isso é 45% em um dia. Caramba, eu provavelmente poderia largar meu emprego no próximo domingo. Eu fiz esse tipo de coisa. Não funciona assim, de jeito nenhum. Então você tem que usar objetivos de baixo limite. Trabalhe seu caminho de volta a partir disso. Sua carreira não vai ser feita com 10 operações. Não. Longevidade, risco controlado, gestão de risco impecável. É assim que você chega aqui. É assim que você alcança operações consistentemente lucrativas e as perdas não significam nada. Mesmo que alguém esteja observando. Se você fizer isso publicamente, uma negociação perdida, não é nada além de um imposto sobre o sucesso. É isso. Certo. Gerenciamento de ordem de parada.
Isso vai encerrar a mentoria. Em termos dos ensinamentos. E depois deste vídeo, estarei fazendo, obviamente, resenhas e estudos sobre temas específicos, quando me sentir inspirado para isso. Mas quanto ao modelo em si e ao mentorado, tudo bem para o YouTube, é grátis. Série que eu fiz. Isso está feito. E você terá tudo o que precisa aqui. Estou confiante em dizer que o que foi fornecido a você depois dessa discussão aqui, você tem o suficiente. E obviamente as coisas que eu ensinei a você no canal do YouTube e outras lições. E talvez outras lições futuras que eu possa fazer. Serão apenas amplificações e ajudarão você a refinar o que isso já lhe deu gratuitamente. Mas pare. Tudo bem com a gestão quando você coloca seu stop loss aqui embaixo, quando você pode, e quando devo mover meu stop loss. Bem, você tem que determinar onde você está entrando. E o que você está tentando conseguir é uma lona. Então, essa é a sua faixa de 37,54 e 3/4 para 37,80 e 1/4. Então, tecnicamente, 25,5 pontos. Certo. Então, o que são 12 pontos e 3/4, mais ou menos assim. Vamos arredondar para 12 pontos e meio. Se a gente vê o preço mover 12 pontos e meio acima do ponto de entrada que você digite isso. Se mover 12,5 pontos, seu stop loss pode se mover 25%. De onde? Qual é 25% de qual intervalo? Onde está o seu stop loss e a sua entrada? Então divida esse intervalo em termos de pontos. Se isso subir 12,5 pontos, o que seria 50% da faixa esperada. Então seu stop loss pode ser reduzido ou diminuído para 25%. Então, isso vai te dar um pouco daquela sensação boa de cortar um pouco do risco. Você não está forçando isso acima do ponto de equilíbrio, porque vai se preocupar. Você está apenas ajustando um pouco. Agora, quando o preço chega a 75% da faixa-alvo esperada, significa da sua entrada até aqui. Se mover 75% disso, então o stop vai para o ponto de equilíbrio. Aí está o movimento sistemático do seu stop loss. Você não está empurrando-o para o ponto de equilíbrio. Você não vai se preocupar em ser interrompido. Você vai se preocupar mais. Provavelmente estará observando, ainda continua alcançando seu objetivo. Velas de fechamento em baixa continuam apoiando o preço. Ele cai abaixo do empréstimo de curto prazo e sobe com muita energia porque tirou stops de venda de curto prazo. Está caindo para uma lacuna de valor justo e reacumulando e enviando outra perna de preço mais alta. É isso que você está observando. São essas coisas que você está procurando. E enquanto estiver fazendo essas coisas, coletiva ou individualmente, você está de um lado. Isso significa que você está do lado certo do mercado e deve continuar segurando até a sua posição atingir o alvo. Se você está fazendo várias posições, digamos, está fazendo alavancagem em nível de competição, e para mim, isso está em algum lugar na faixa de 3% a 4,5%. Então, você vai querer começar a tirar partes. Ok, e essa parcial pode ser. Uma vez que avance 20 pontos a seu favor, você tem um número fixo. Sempre atinge 15 ou 20. Quando isso acontecer, não importa o que você esteja fazendo, você retira algo. Ok, isso é algo que você pode querer incorporar no seu próprio modelo de negociação também. Mas essa parte cabe a você determinar. Não me deixe dar regras fixas que, considerando tudo, sabe, gravado na pedra, à prova de balas, não dá pra mudar, sabe? Eu odeio fazer isso com meus alunos, porque tira a unicidade, o individualismo que você traz como trader ao seu próprio modelo. Então, esses são apenas pontos fundamentais básicos que eu acho que vão te servir bem. Mas você, obviamente, vai evoluir e encontrar melhores formas que atendam suas expectativas e também se ajustam à sua personalidade, certo? Então, eu acho que é isso e eu definitivamente quero parabenizar todos vocês, que acompanharam cada um desses vídeos. Se você fez o trabalho e testou, observando as coisas e estudando, e você está convencido de que o padrão realmente existe. Parabéns para você. Para aqueles que ainda não entenderam, meu incentivo é para que você continue fazendo isso e eu prometo que não vai demorar muito. Na verdade, se você acabou de começar e acabou de encontrar este canal, eu prometo a você, se você investir 6 meses, verá coisas que nunca viu antes, mas ao final de um ano inteiro, porque pode levar algum tempo para alguns de vocês. Você vai ter isso. Você vai entender o que está procurando. Não significa que você vai negociar todos os dias. Não significa que você vai saber a tendência todos os dias. Não significa que você não vai ter negociações perdidas. Significa que você vai saber o que está fazendo. E mesmo que você possa ter dificuldades de curto prazo por separado ou perder movimentos ou interpretar errado, você ainda terá fé suficiente neste modelo porque sabe que ele vai se repetir no futuro mais vezes do que falhar.
e estou te desafiando a determinar se essa afirmação é verdadeira ou não. Até a próxima, boa sorte e bons negócios.